Videoaula de ensino remoto de física térmica ondulatória, nós vamos tratar de capacidade térmica e calor específico. Nós já vimos anteriormente que existe uma diferença entre calor e temperatura, né? Mas os dois estão ligados de uma forma que a diferença de temperatura gera calor, ou seja, o calor é uma energia térmica em trânsito. E o que gera essa energia térmica é a diferença de temperatura entre os corpos. Então, no desenho, você pode ver que o corpo A e o corpo B possuem a mesma energia interna, mas a temperatura de A é maior. Então, o A cede calor para o corpo B. As unidades de medida de calor são as seguintes. Uma vez que calor é uma medida de energia, a unidade do sistema internacional adotada é o Joule, que é a unidade de energia. Mas é muito comum outras unidades, por exemplo, a caloria e a BTU, que é a British Thermal Unity, que é a unidade usada principalmente nos países ingleses. A gente vai ver, né? Aqui está a conversão entre cada uma, a relação. Né? A caloria é a quantidade de calor que aumenta a temperatura de 1 grama de água em 1 grau. Né? Então, essa é a definição de caloria. A definição de BTU é a quantidade de calor para levar 1 libra de água de 63 Fahrenheit para 64 Fahrenheit. É muito importante não confundir, porque essa coisa de caloria é meio confusa, porque existem duas calorias, né? Existe a caloria térmica e a caloria alimentar. O pessoal de tecnologia de alimentos usa muito. Essa caloria alimentar, ela usa o C maiúsculo, né? Às vezes, como está aqui no rótulo, dá para ver no rótulo, ela vale 1000 calorias térmicas, também chamado como quilocaloria. Então, em alguns rótulos de produtos alimentícios, né, às vezes vem quilocaloria, às vezes vem caloria maiúscula, que são 4.186 joules. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, para não fazer confusão. Então, para começarmos essa discussão de calor específico, capacidade térmica, né, vamos abrir com uma pergunta. Aqui vocês estão vendo a foto de Belo Horizonte num dia de sol, né? E a pergunta é por que né, quem já foi em praia sabe que você pisa na areia, a areia você não consegue pisar, né? Está muito quente, enquanto que a água não está muito quente, né? Sendo que os dois estão recebendo a mesma energia do sol. Então, por que uma esquenta mais e a água não? Né? Por que há essa diferença? Isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, vamos pensar nessa pergunta aí. Quem aumenta primeiro a temperatura em 1 grau? Ou seja, qual desses dois corpos aí, né, 1 litro de água, 2 litros de água, se você joga uma quantidade de energia, qual aumenta primeiro a temperatura em 1 grau? Essa é uma lógica, né, de pensar assim. Se você tem 1 litro de água ou 2 litros de água, em 2 litros de água você tem muito mais massa. Você tem o dobro de partículas, né? Então você tem que, óbvio, fornecer o dobro de energia. Se você fornece a mesma energia, o 1 litro de água esquenta mais, né? Então a temperatura de quem vai esquentar é 1 litro de água, né? Claro. Então, corpos diferentes necessitam de diferentes quantidades de calor para elevar a sua temperatura. Corpos diferentes como? Diferente em massa, certo? Aqui você tem 1 litro de água, 2 litros de água é diferente, apesar de ser água. E diferente em tipo, né? Se for outro tipo, água, álcool, aço, ferro, certo? Essa variação, né, de quantidade de calor por temperatura é chamada de capacidade térmica, o símbolo é C. A unidade, então, de capacidade térmica no sistema internacional é Joule por grau, Joule Kelvin, né? Certo? Então, a capacidade térmica é uma propriedade, né, que indica
capacidade de um corpo de armazenar calor. De modo geral, vocês estão lendo aí, ó, essa propriedade é mais alta em corpos com massa e densidade também mais altas. Então, por exemplo, na arquitetura, isso é usado, né, em sistemas construtivos para você melhorar o conforto térmico dentro dessas estruturas. Por exemplo, sistemas construtivos mais espessos e mais densos, como esse aqui, ó, de cima, né, acumulam calor nas horas mais quentes do dia e o liberam de madrugada. Então, à noite, por exemplo, isso aqui é uma construção, uma região desértica, à noite ele mantém o calor. E aqui é o contrário, né? É isso. Mas vocês viram que a definição de capacidade térmica não dizia respeito à massa do seu corpo que você está dando energia, né? Uma medida mais específica, que aí chama calor específico, ela leva em conta a massa, ou seja, o calor específico é a capacidade térmica por unidade de massa, certo? Ou seja, para levar em 1 grau a temperatura de 1 grama, cada material necessita uma quantidade diferente de calor. É óbvio isso, porque quanto mais massa, mais partícula lá dentro, mais calor é necessário para você aumentar a temperatura. Então, para isso, usa-se essa constante, né, essa grandeza chamada de calor específico. Ela é mais usada do que a capacidade térmica. Então, vocês podem ver, aqui está o calor específico da água. Vocês podem notar que a primeira coisa estranha aqui é que ela não está escrita na unidade do Sistema Internacional. Está usando caloria ao invés de joule, está usando grama ao invés de Kelvin, ao invés de quilograma, e aqui Celsius, tudo bem. Mas por que é usado assim? Né? Porque é muito comum, é uma coisa muito comum de usar, fácil, lembrar, o calor específico da água é 1. Então, muitas vezes é usado assim. E o que significa ser 1 caloria por grama grau centígrado? Significa que para você subir, né, a temperatura de 1 grama de água de 1 grau centígrado, então se você tem 1 grau centígrado, você tem 1 grama de água, você quer aumentar a temperatura para 1 grau centígrado, você precisa de 1 caloria. Então vocês veem aqui, né? Você jogou 1 caloria lá dentro, a temperatura aumentou em 1 grau centígrado. Certo? Se você retirar a caloria, né, acontece o contrário, a temperatura baixa de 1 grau. Certo? Combinando essas equações de calor específico, capacidade térmica, né, você pode, começando daqui, colocar ΔQ igual a C maiúsculo ΔT, e o C maiúsculo é o C minúsculo vezes M, a gente chega na famosa equação que relaciona a energia com a temperatura, né? Ou seja, a quantidade de calor cedido ou retirado de um corpo é igual à sua massa, seu calor específico, e a variação de temperatura. Então, pensem bem, ó, se massa é sempre positivo, claro, calor específico também. Se a diferença de temperatura for positiva, ou seja, a temperatura aumentou, né, o ΔQ é positivo, então significa calor recebido. Se o ΔT é negativo, a temperatura diminuiu, significa que ΔQ é negativo, a temperatura é cedida, saiu do corpo. Essa expressão, se você usar o calor específico na unidade caloria grama grau centígrado, a massa você tem que usar em grama e o delta, né, e a sua resposta de calor vai ser em calorias. Se você usar em unidade do Sistema Internacional, então o seu ΔQ é joule, né, massa quilograma. Então pode usar essa equação em qualquer unidade, desde que você respeite, né, a unidade a partir do calor específico que você está usando.
Aqui nós temos uma tabela com alguns materiais, né, tanto quanto elementos sólidos, líquido e gasoso, que dá o calor específico nas duas unidades do Sistema Internacional e usando caloria e grama. Então vocês podem ver aqui, né, por exemplo, alumínio, certo? Aqui vidro, gelo, mármore, álcool. Prestem atenção na água, né? Olha como o calor específico da água é extremamente alto. Isso vai ter um impacto em coisas que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, só para lembrar, olha como é o mais alto que tem aqui, né? A água é um grande regulador de temperatura do planeta, certo? Por causa da sua capacidade, seu calor específico muito alto. Um calor específico muito alto significa que você, mesmo tendo recebendo uma energia muito alta, né, você, como ele é alto, a variação de temperatura é pequena. Então, a água funciona como um regulador de temperatura. Um elemento que você, quanto mais água você tem, maior energia você consegue receber para uma variação de temperatura pequena. Então, essa região aqui, claro, né, o planeta Terra tem muita água, a gente vai ver como a água influencia o clima dessa região aqui. Vamos ver no próximo slide. Aqui, se você olhar, né, aqui a gente tem a Europa do lado de cá e aqui o Canadá, na América do Norte. Todos estão mais ou menos na mesma posição em relação ao Sol e elas recebem a mesma quantidade de energia solar. Entretanto, né, a temperatura aqui da Europa é muito maior do que a temperatura média aqui no Canadá. Porque a Europa ela recebe uma corrente quente de água mais quente do que essa. Então, a água, né, a corrente de água, corrente marítima é que influencia a temperatura, muito mais do que a energia recebida pelo Sol. Né? O calor específico ele é responsável por formar a brisa costeira. Né? Quem já foi à praia de manhã ou à noite já notou isso, que tem um ventinho que sopra de manhã do mar para a costa e à noite ao contrário. Por que isso acontece? Uma vez que o Sol ele libera energia, né, na forma de radiação, igualmente, né, então a energia recebida aqui pela costa é a mesma recebida por essa parte do oceano. Como o calor específico aqui é menor do que o da água, a temperatura aqui aumenta mais rápido do que aqui. Então, essa temperatura aumentando faz o ar que está em contato aqui aquecer e ele começa a subir por convecção. É um fenômeno que a gente ainda vai aprender. Né? A densidade dele fica menor e ele sobe. Quando ele sobe, o ar que está aqui fica um buraco que é ocupado pelo ar que está em volta. Então, esse ar vem para cá. Esse sobe. Quando ele vem para cá, fica um buraco aqui. Esse desce. Então, forma uma que a gente chama de corrente de convecção que fica girando nesse sentido aqui. Quando anoitece, quer dizer, para de receber energia do Sol, o calor específico vai mandar de novo. Então, quem que vai esfriar mais rápido? Quem tem esse calor específico menor. Né? Ele esquenta mais rápido e esfria mais rápido. Como eu disse, a água mantém mais ou menos a temperatura muito mais do que a Terra aqui. Então, esse aqui esfria mais rápido. Agora, então o ar desce aqui e acontece tudo ao contrário. A corrente de convecção gira assim. Né? O pessoal de barco, né, o marujo, sabe isso. Né? Então ele sai de madrugada para pescar, pega a brisa, leva o barco dele para cá, depois, quando esquenta, a brisa volta.
Tudo isso é causado pelo calor específico da água. Outra grandeza muito importante é o chamado calor latente. O calor latente, ele é um tipo de energia que é necessário não para mudar a temperatura, mas para mudar o estado do corpo. Assim. Então, quando ele passa de sólido para líquido, ele está usando o calor latente dele. Durante essa mudança de estado, não há variação de temperatura. Certo? Só de mudança de estado. Toda energia é usada para mudar de estado. Então, o calor latente é massa vezes o calor latente. Né? A unidade é joule por quilograma. A unidade prática, né, que em caloria, é caloria por grama. Por exemplo, a água ela tem um calor latente de 80 calorias por grama. Né? É o calor que você tem que ceder para transformar 1 grama de água em vapor. Certo? Então, por exemplo, a nossa notação, se o L maior que zero, ele absorve calor. Se o L menor que zero, ele cede calor. Então, por exemplo, aqui a gente tem mais ou menos, de novo, né, uns exemplos de calor latente de algumas substâncias. Vamos olhar a água. Né? Então, por exemplo, aqui é a temperatura do melting point, ou seja, a temperatura em que gelo começa a virar água. Né? Aqui você tem o calor latente de fusão da água e aqui o calor latente de vaporização. Então, por exemplo, para você transformar gelo em água, 1 kg de gelo em água, você precisa ceder 3,33 vezes 10 a 5 joule. Certo? Para você transformar água, né, 1 kg de água em vapor, você vai ter que ceder 2,26 vezes 10 a 6. Certo? Esses daqui são negativos, né, porque você tem que retirar calor, né, usando a nossa notação. É óbvio que não precisa decorar essa tabela, isso aqui é consultável. Né? Isso aqui você consulta na hora que precisa. Então aqui tem uma representação muito boa de como é que se processa o que acontece com um elemento quando você começa a jogar calor. Né? Então aqui, ó, imagine que você tem água no estado líquido. Desculpa, estado sólido. Aí você começa a injetar calor. Né? O que acontece? A temperatura começa a subir. Ela sobe segundo aquela expressão Q igual a mc delta T. Certo? Você está dando calor, você tem uma massa, calor específico. Se o calor está aumentando, a temperatura aumenta. Aí, vamos supor que você está a menos 10 graus, sei lá, uma coisa assim. A temperatura vai aumentando, menos 10, menos 9. Quando ela chega em zero, o que acontece? Você atingiu o ponto em que o gelo começa a liquefazer, virar líquido. Aí ela para de aumentar a temperatura. A lei que vai agir aqui é ml. Então você vai ficar cedendo calor até que todo o seu sólido aqui desapareça. Quando o último molécula, né, deixa todo o seu sistema virar líquido, aí de novo você começa a aumentar a temperatura, porque o calor latente deixa de agir, ele vai subindo até novamente chegar em 100. Aí, de novo, entra o calor latente de vaporização aqui da água, a temperatura para de subir, né? Chega em 100, tudo virou vapor, e aí, de novo, a temperatura começa a crescer. Então aqui eu tenho onde estão essas subidas, né? É a equação mc delta T. A inclinação dessas retas aqui depende da massa e depende do C. E aqui
a transição de fase é ml. Então, para diferentes quantidades, diferentes massas, diferente calor específico, vai mudar as temperaturas e a inclinação dessas retas, o calor. Isso aqui é só um exemplo da água. Mas todos se comportam desse jeito. Aqui nós temos um diagrama de mudança de estado da água, né? Então nós temos aqui estado sólido, líquido e gás, né? Então a mudança do sólido para o líquido chama-se fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. O contrário do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Tem jeito de um estado sólido passar direto para o gasoso? Tem, depende da pressão isso. Né? Dependendo da pressão, se você aumentar a temperatura, o sólido vira líquido e o líquido vira gasoso. Agora, dependendo da pressão, ele pode passar de sólido direto para líquido, em uma coisa que chama sublimação. Então aqui estão os calores, né, latentes de fusão. Então, por exemplo, aqui, para você transformar esse sólido de água, né, gelo, em líquido, ele precisa absorver, esse sistema seu de sólido precisa absorver 80 calorias por grama. De líquido para gasoso, a mesma coisa, precisa absorver 600 calorias por grama. Certo? Então, olha, geralmente daqui da esquerda para a direita ele absorve, da direita para a esquerda ele precisa liberar. Né? Então, se ele absorve na fusão, ele tem que liberar na solidificação a mesma quantidade de calor. Olha só. É lógico isso. De novo, não precisa decorar isso aqui. Né? Isso é consultável. Agora que a gente sabe o que é caloria, né? O que está de errado com esse rótulo? Aqui ele fala que a base de uma dieta de criança de 7 a 10 anos é 2.500 calorias, né, diário. E ele fala que um copo de leite tem 227 quilocalorias. Qual é o erro? Quer dizer que basta se a criança tomar um copo de leite por dia, ele já está muito além da dieta que ele precisa. Qual foi a confusão que foi feita aqui? Né? É que essa caloria que está aqui não é caloria, é quilocaloria. Certo? Então, existe uma confusão danada com caloria, quilocaloria, caloria com C maiúsculo. Tomem cuidado com isso, né? Principalmente as pessoas que trabalham com alimento, né? Tecnologia de alimentos e coisas assim. Porque essa medida de energia de caloria é muito usada em alimentos, né? Quando a pessoa trabalha com joule, com coisa térmica, usa mais joule. Então, pessoal, aqui tem uma listinha de exercícios para vocês treinarem. Né? Depois a gente vai ter mais lista, então isso aqui é só para vocês treinarem, ok? E aqui, para finalizar, tem um texto adicional, sim, é mais a título de curiosidade para vocês lerem, não precisa fazer nenhum relatório a respeito, né, para ver como é que o calor específico do solo pode influenciar um projeto, né, de casa. Isso é interessante para você economizar energia em refrigeração, esse tipo de coisa, ok? Então, com esse texto a gente termina essa videoaula.